Bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pelo perfil do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje vamos receber o secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público Federal, Condicef, Sérgio Ronaldo. Na pauta, processo de negociação dos servidores e trabalhadores públicos com o governo federal. Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Rádio Web Sindicep Maranhão. Obrigado pela oportunidade. Vamos lá, trocar umas ideias sobre esse processo de negociação. Vamos lá. Sérgio, estamos passando por tempos difíceis, né? Forte crise econômica, sanitária, social. Nesses momentos todos, os governos sempre elegem os servidores públicos como alvos prioritários. E esse governo é ainda mais sórdido. Já tem demonstrado querer praticamente acabar com os serviços públicos. E para enfrentar esse desmonte e defender os trabalhadores, como está esse processo de negociação com o governo, Sérgio? Olha, Ricardo, primeiro deixar assim bem enfatizado que negociação com esse governo para o quesito serviços públicos e servidores públicos é uma palavra proibida. E não tem sido poucas as tentativas nossas que buscamos o diálogo desde o momento que o governo foi considerado eleito, e a Condicef e as entidades que fazem parte do Fórum Nacional do Conjunto dos Federais elaboramos uma plataforma da classe trabalhadora do setor público, e em novembro de 2018 nós protocolamos, junto ainda à equipe de transição, qual eram as nossas propostas, as linhas para o serviço público, para os servidores. Essa plataforma tem quase 50 páginas e o governo não respondeu uma vírgula, a resposta foi o silêncio. E em 2019, ano passado, nós protocolamos a pauta de reivindicação, também não tivemos respostas. Esse ano também protocolamos a pauta de reivindicação, praticamente com todas as demandas que a gente tinha elencado em 2019, também silêncio. Agora veja só qual é a novidade que nós tivemos agora recentemente. A gente tem colocado uma posição muito clara do conjunto do funcionalismo sobre o projeto de emenda à Constituição 32, que eles chamam de reforma administrativa. Para nós, de reforma administrativa não tem nada. Pode chamar de tudo, menos de reforma administrativa. E a gente vinha tentando buscar um diálogo para discutir a administração pública, os serviços públicos, as condições de trabalho, remuneração. O funcionalismo público, Ricardo, está com seus salários congelados, vai fazer 4 anos agora, em 1º de janeiro de 2021. O último reajuste foi 5,5% em janeiro de 2017. E é isso que a gente quer discutir com o governo. Então, depois que ele encaminhou para o Congresso, no dia 3 de setembro, esse projeto de emenda à Constituição 32 de reforma administrativa, aí nos convida para dialogar sobre a reforma administrativa. Ora, uma ousadia. Então, nós não temos o que dialogar com esse governo sobre reforma administrativa, porque ele pode utilizar esse instrumento para dizer que teve negociação sobre esse tema. E conosco, nós queremos discutir um ajuste no aparelho do Estado, mas para melhorar. Essa proposta que ele encaminhou ao Congresso é para totalmente destruir os direitos e serviços públicos. Então, não tem diálogo, porque numa primeira conversa que nós tivemos com ele, eles disseram que não tinha a menor possibilidade de retirar do Congresso, porque já estava no Congresso e debateram no Congresso. Então, nossa prioridade vai ser trabalhar junto aos parlamentares para ver de que forma a gente pode evitar essa tragédia que é essa proposta de emenda. Portanto, não tem negociação, mas por imposição do governo de não querer dialogar com as representações do conjunto do funcionalismo. Agora, me diga uma coisa. Já havia uma das justificativas do governo sobre negociação, principalmente no que diz respeito a salário, já havia um empecilho, que é a emenda 95, né? Agora, eles já estão usando ainda outro empecilho, porque por conta da pandemia foi assinado o novo orçamento e que diz, né, nele proíbe, segundo eles colocam, né, veda
o aumento aos servidores. Tem algum fundo de verdade isso aí? Ou isso é só para tangenciar? Olha, Ricardo, são duas situações. Primeiro, a emenda constitucional 95, que foi aprovada em 2016, ela coloca lá algumas cláusulas de barreira com relação a concursos públicos, a investimento no setor público, nas políticas públicas e no funcionalismo. A emenda constitucional 95, ela diz o seguinte, que o crescimento da folha com despesa de pessoal pode ser somente a inflação do ano anterior. Por exemplo, se em 2019 a inflação foram 3%, esse crescimento da folha só pode ser até 3%. Ela não inibe que se possa ter reajuste, possa ter benefício para o funcionalismo, que possa ter concurso. Mas eles se utilizam da emenda constitucional para dizer que não podem, que é uma cláusula de barreira, e, portanto, se depender desses governantes de plantão que estão aí, até 2036 vai ser isso. Imagina a tragédia que não vai ser. Só do SUS, do ano passado, eles retiraram 24 bilhões de reais por conta dessas cláusulas de barreira. E olha, quem está dando a resposta adequada a essa pandemia é o SUS. E eles quiseram, inclusive, privatizar agora, no dia 27 de outubro, com aquela instrução normativa que repassava as unidades básicas de saúde para a iniciativa privada. Então, não é uma cláusula de barreira, mas inibe o investimento no setor público por conta dessa questão da EC 95. Eles não se sentiram satisfeitos, achavam que ainda estava muito pujante a questão do setor público, aprovaram a lei complementar 173, agora em maio recente. E essa sim, essa coloca, ela é taxativa, e aí não só atinge os federais, mas bem como as empresas públicas, o setor dos estaduais e dos municipais. Só que tem uma situação, é a partir da edição e da publicação da lei. Nós estamos com problemas sérios agora, tanto com a EBSER como com a CONAB, porque a database deles é anterior à lei e eles estão se utilizando da lei para dizer que não podem dar reajuste para essas categorias porque a lei inibe. Não é verdade. Os jurídicos do nosso sindicato já abordaram esse tema e poderiam ter dado, se tivessem sido sérios nas negociações e cumprido o período da database. Então, isso é um débito que eles têm com esse setor, mas essa é a situação real do setor público, para você ver que não está nada fácil, né, para a gente e para as empresas públicas. Tá. Agora, muito bem, foi dito isso. Quer dizer, eles estão alegando que não vão por conta da emenda 173. E o que fica? Como é que fica a situação da Condicef? O que ela vai fazer, então, de fato? Porque amanhã já tem um encontro, né, com o pessoal da EBSER. Como é que vai ficar essa situação? Porque eles estão apreensivos, né? Olha, Ricardo, não, claro, é inadmissível que eles se utilizem de forma equivocada dos instrumentos dos direitos dos trabalhadores. Nós vamos fazer essa discussão, inclusive os nossos advogados vão participar dessa plenária amanhã da EBSER e nós vamos dar o norte. É inadmissível querer se utilizar de um instrumento que é inverídico. Não é verdade que a partir da data da publicação da Lei Complementar 173, aí está valendo o congelamento de salário, de benefício, de concurso até 31 de dezembro de 2021. Porém, como também na mesma situação da CONAB, que a database é 1º de setembro, e o que está em discussão é ainda 1º de setembro de 2019, CONAB, bem como a questão da EBSER, que a database é 1º de março. Então, a lei não existia. Então, não há de se falar, aplicar uma lei para retroagir, para prejudicar um debate que é tão complexo como esse. Mas vamos tomar uma decisão. A categoria fizeram assembleia no Brasil todo, eu participei de várias, de algumas. A linha está sendo de que nós não abriremos mão de que a lei seja cumprida. E aí vamos ver o que vai dar. Na próxima semana, dia 11, nós teremos uma reunião bilateral com a empresa e vamos devolver para eles o problema. O problema não é nosso. O problema é da empresa e do governo, e nós vamos querer que seja garantido os direitos e a lei, que, infelizmente, se quiser descumprir a lei, aí nós estamos com um problema mais grave do que imaginamos, entende? Porque, assim, pelo que a gente tem visto, além o que eles propõem aqui, não tem aumento e ainda querem retirar aquilo que já foi conquistado, né? Quer dizer, para retirada,
aí a lei já não serve, essa lei complementar já não serve como justificativa. Porque ela diz para não dar aumento, ela não fala em retirar, em diminuir o que já não era grande, né? E é o que eles estão fazendo. Pelo que eu tenho aqui, a proposta tem vários itens que estão retirando em direitos. Nós ficamos assustados com a dinâmica que esse governo vem atuando, com essa ofensiva assim, tão torpe contra o funcionalismo e contra os empregados públicos. A EBSER é uma empresa nova, ela foi criada em 2011. Agora, no dia 15 de dezembro, a EBSER vai fazer 9 anos. É uma empresa que tem um acordo coletivo enxuto. Esses são cerca de 33, próximo de 34 mil empregados e empregadas da EBSER, que são exemplo do patrimônio público que o Brasil tem. Foram esses guerreiros que não merecem, só que as pessoas batam palma das suas varandas para eles. Essas pessoas sacrificaram suas vidas, exporam suas vidas, fizeram de tudo para salvar vidas. Entende? Então, o governo, no mínimo, deveria respeitar esses empregados e empregadas, que são os guerreiros, que merecem esse respeito, e, ao menos, considerar essa atuação super brilhante de pessoas que colocaram em risco a vida de suas famílias, suas próprias vidas. Alguns chegaram a tombar, outros chegaram a ser acometidos. Então, olha, nós achamos que é uma falta de respeito, uma falta de zelo Eu dou um exemplo desse e estendo para os demais. Mas esse é só um exemplo para você ver qual é o tratamento que esse governo está dando ao conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. É lamentável. E para complementar essa falta de zelo, ontem a empresa, sabedora de que nós vamos ter uma plenária amanhã, resolveu dar uma de militante sindical. Entende? Fez uma live, para nós considerada uma live fake news, para mentir, induzir os empregados a tomarem uma decisão equivocada, como eles induziram no ano passado. Então, amanhã nós vamos colocar os pontos nos is, eles não precisam estar mentindo. É muito ruim quando a empresa se utiliza de instrumentos dessa forma para induzir os empregados a se jogarem contra as suas representações. Então, nós vamos limpar esse meio de campo na reunião do dia 11 com a empresa, porque é inadmissível ele dizer que apresentaram uma proposta, que estão jogando os empregados contra as suas representações, quando não é verdade que eles não apresentaram proposta. Ficam simplesmente tentando dividir para administrar o caos, que é as pessoas quererem aceitar essa proposta que não tem acordo com ela, e aí ficam se utilizando de instrumentos não republicanos para induzir as pessoas ao erro. Mas nós amanhã vamos fazer um bom debate e vamos superar tudo isso, e a categoria vai estar cientizada do que é a verdade, do que é fake news, como eles apresentaram nessa live de ontem. Sérgio, em meio a todo esse desmonte, o governo ainda tem praticado, né, uma política de criminalização dos sindicatos. Exatamente esse exemplo que você está dando aí é mais um, né, de que eles querem realmente colocar a categoria contra os seus representantes. Porque, né, o que a gente vê é que quem briga mesmo pelos direitos são os sindicatos. E como é que está essa relação? Eles estão conseguindo? A gente está conseguindo explicar para os trabalhadores essa situação? Olha, Ricardo, nós estamos, assim, é um desafio imensurável que as entidades sindicais têm de dialogar com seus pares, bem como com a sociedade. O governo Bolsonaro, ele trata os sindicatos e os servidores como seus inimigos. Isso ficou patente naquela reunião, eu não esqueço a data, no dia 22 de abril, aquela reunião trágica, e uns disseram que iriam passar boiada, outro disse lá que colocou uma granada no bolso do inimigo. O inimigo para eles somos nós, Ricardo. Então, o governo que trata os servidores como inimigo está no lugar errado. Então, é esse o tratamento que ele quer dar ao sindicato e aos servidores. Trata como inimigo para tentar jogar a sociedade contra essa categoria. Já tentou por 2 vezes desmontar, porque a entidade sindical, para poder representar bem a sua categoria, ela precisa do seu oxigênio principal, que são os recursos. E esses recursos
não são de imposto sindical. Nosso sindicato nunca sobreviveu de imposto sindical. É da filiação espontânea. Pois bem, o governo Bolsonaro, sabendo que iria ter enfrentamento do sindicato, porque nós não vamos concordar jamais com todas essas atrocidades que ele vem fazendo todos os dias contra os direitos dos servidores e contra os serviços públicos, ele, o ano passado, em 1º de março de 2019, editou a medida provisória 873. Sim. Essa medida provisória retirava a consignação dos filiados que espontaneamente se filiaram ao sindicato, porque acreditam no sindicato, para desoxigenar a receita do sindicato e quebrar por vez a resistência que tem e vai sempre ter, porque não é possível aceitar esse tipo de postura desse governo. Nós conseguimos vencer, ganhamos na justiça, a medida provisória caducou, não foi à frente. Mas esse ano ele voltou com outra metodologia. Autoriza o servidor a ir lá no sistema SIGEP e se desconsignar. Continua filiado, mas tira a receita. Então, é a mesma prática que ele queria fazer ano passado esse ano. Então, eles não estão convencidos de que conseguiram, e não vão conseguir nos derrotar nem nos derrubar. Mas é uma tentativa, sim, para que quem está assistindo aqui, esse importante debate, perceber que se o sindicato não fosse tão importante, ele deixava a gente de lado. Mas ele quer nos destruir para poder passar com a sua caravana da maldade, retirando os direitos e as conquistas que a duras penas foram conquistadas pelo conjunto do funcionalismo. Então, por isso que eu sempre utilizo uma expressão, Ricardo, que quando eu converso com os servidores, quando eu já faço várias lives, tenho feito bastante live, que na hora do vamos ver, o sindicato é quem defende você. Porque nós estamos nessa fase de não ser ovelha desgarrada do bando, que vira presa fácil. Então, se a gente estamos nesse caminho de construir a unidade da classe trabalhadora, os federais, os estaduais, os municipais, as empresas públicas, nós estamos unificados para enfrentar todo esse desafio, Ricardo. Sérgio, na reforma, né, continuando esse assunto, na reforma, essa chamada reforma administrativa, um dos pontos que eles defendem direto é a quebra da estabilidade. Não seria também para isso, para forçar o servidor a não se envolver nessa luta sindical? É verdade, olha, a estabilidade do funcionalismo público é a inimiga número 1 dos maus gestores e dos maus políticos. Por isso que eles querem fazer isso, Ricardo. A quebra da estabilidade para eles é quererem voltar à época da pré-constituição de 88. Antes de 88, como é que funcionava no serviço público? Você virava servidor público, era amigo de um vereador, pegava uma cartinha de um político, uma cartinha de um fazendeiro, chegava lá, era funcionário do município, do estado ou da União, era assim que funcionava. Ganhava as eleições, pegava os cabos eleitorais e transformava em servidor público. É isso que eles querem que volte. E é contra isso que nós estamos lutando. A estabilidade não é um salvo-conduto do funcionalismo. Verdade. Mas é uma proteção para que... Olha, imagina se aquele servidor do IBAMA, o nome dele, Ricardo, é José Olímpio. José Olímpio. O José Olímpio, em 2012, o José Olímpio fragou, assim, literalmente, o deputado federal já fazendo pé ilegal em Angra dos. Aplicou-lhe uma multa de forma correta, cumpriu com seu dever de ofício. Imagina se o José Olímpio não tivesse estabilidade, o que teria acontecido com ele? Teria sido mandado embora. Como quando o Bolsonaro assumiu, a primeira coisa que ele fez foi mandar tirar o cargo comissionado dele de chefe dessa equipe de fiscalização. Mas não pode mandar embora porque ele tem a estabilidade, justamente para não ficar submisso a esse tipo de político. E é isso que eles querem fazer. E é contra isso que nós estamos lutando. Não é verdade que a estabilidade brinda os servidores de não serem demitidos. Você sabe quantos servidores são demitidos por ano? Em média, 500 servidores são mandados embora por ano. Então, não brinda. Quem comete mal feito tem que ser aplicada a regra da lei. Agora, não dá para o servidor ficar submisso a políticos de plantão e não fazer as suas obrigações porque fica intimidado, porque se confrontá-lo,
pode ser mandado embora. E é contra isso que a gente está lutando. Então, a estabilidade é isso que acontece no setor público. Não brinda o servidor, mas brinda o cargo dele para que ele não fique submisso a maus políticos, como é o que nós mais temos aqui no nosso país. Sérgio, a gente estava falando aí sobre a negociação, né, das empresas públicas. Aí falamos da EBSER. A EBSER está tendo todo esse problema com a EBSER, mesmo ela sendo de um setor, né, fazendo parte de um setor tão importante quanto o setor da saúde, né, o que, de certa forma, empodera também seus trabalhadores. Agora, se lá, que é dessa forma, está difícil, como é que está a situação da Conab? Que ele já queria, a intenção dele já era acabar realmente com a Conab. Como é que está essa negociação em relação aos trabalhadores da Conab? Olha, Ricardo, a Conab é a galinha dos ovos de ouros da turma do agronegócio. Eles estão, assim, numa ofensiva para destruir a Conab. Você sabe que a Conab tem armazéns por todo o Brasil, e essa forma de armazenagem que a Conab utiliza de forma pública, ela barateia os produtos que são armazenados para chegar com um preço menor para a população, principalmente a mais carente. A Conab está destruindo, está privatizando, está entregando esses armazéns para a turma do agronegócio, entende? Para justamente eles se utilizarem disso os produtos. Se você vê o que eles estão fazendo, aqui essa crise, o que mais fala é a crise do arroz. Do arroz, pois é. O dólar está lá em cima, o dólar quase chega a R$6, agora que começou, mas está quase lá em cima. Então a turma não tem pudor, ele não quer saber se o povo aqui está passando necessidade ou se vai faltar arroz na mesa do povo brasileiro. Eles estão entupindo os porões dos navios e exportando para a China, para a Europa, porque querem ganhar dinheiro, querem dinheiro para eles acima de tudo. A vida, o povo, a população mais carente que vire-se. Então, a Conab, nós estamos passando um desafio que já estamos com praticamente 15 meses, com o acordo coletivo sendo prorrogado, e agora, essa semana, na quarta-feira, nós tivemos uma audiência no TST, junto com a empresa de mediação, lá com o juiz auxiliar, o doutor Giovanni, para a gente tentar ver se chegamos a um bom termo. Ela está se utilizando da mesma... É uma regra padrão do governo, da mesma metodologia, que não pode dar reajuste porque tem a lei, mas só que o acordo que está pendente é de setembro de 2019, a lei foi agora em maio de 2020. Não tem sustentação a tese deles. Além disso, da mesma forma, Ricardo, estão querendo tirar algumas cláusulas do acordo que está em curso, como a questão da saúde, da assistência à saúde, a política de pessoal. Então, nós tivemos uma reunião, até hoje à tarde, vamos ter mais uma reunião das entidades que estão negociando, para ver que tratamento dá. Eles já recuaram. De 5 propostas que eles queriam retirar, agora eles continuam tentando alterar a questão da assistência à saúde e a política de pessoal. E estão apresentando uma proposta na questão da Embrapa, que tem um plano de saúde da Embrapa para o conjunto dos empregados, trabalhadoras e trabalhadores da Conab. Só que a gente não sabe como é que funciona esse plano da Embrapa, eles não passam para a gente. O que a gente nós temos conhecimento é que hoje, através do plano que tem assistência à saúde da companheirada da Conab, quando ele vai ao médico, faz um exame, em alguns procedimentos ele paga 20%, e a empresa paga 80%, em outros chega a pagar 40% e a empresa 60%. E que hoje o plano que eles querem fazer a transposição dos empregados e empregadas da Conab, a pessoa vai pagar mensalmente 50% e a empresa 50%. Então, isso por si só já vai ter um impacto, porque o que existe hoje ele paga quando utiliza. Sim. Um percentual, dependendo do procedimento. E a partir de então, ao aderir esse novo plano da Embrapa, ele vai passar a pagar 50% do plano mensalmente. Então vai ter um impacto assim fundamental na vida das pessoas. E o que é mais grave? Eles estão se utilizando, Ricardo, de uma metodologia da reforma da Previdência que foi efetivada o ano passado para afastar as pessoas, porque na Conab era permitido as pessoas se aposentarem e continuarem trabalhando.
Então, eles soltaram uma lista agora determinando que quem está aposentado depois da reforma da Previdência tem que se afastar imediatamente. Um ato assim totalmente autoritário, pessoas, ninguém quer trabalhar depois de 60, 70, 80 anos, porque às vezes gosta, mas às vezes é por necessidade. Tem pessoas que estão com 70, 72, 73 anos, que está trabalhando, poderia estar sim cuidando dos seus netos, indo lá, mas não é a realidade da vida das pessoas. Então nós achamos uma coisa assim muito esdrúxula, muito. Enfim, mas é esse o projeto que está em curso no nosso país. Agora, isso aí é outra contradição do governo, né? Porque se eles aumentaram a idade para aposentadoria na reforma e agora querem botar para rua. Dizer, é contraditório isso também, né? Olha, a questão da idade eles aumentaram simplesmente para proteger o andar de cima, Ricardo. Com a questão do Supremo Tribunal Federal, que a idade máxima para você se aposentar era a questão da compulsória, era até os Sim. 70 anos. Eles mudaram para até os 75 anos justamente por conta do Supremo Tribunal Federal, que estavam chegando naquela idade e queriam continuar, então estenderam para 75. O fato é que, independente do trabalhador da Conab ou de outras empresas, ter 60 ou 60 e poucos anos, que se aposentaram depois da reforma da Previdência, a emenda constitucional 103, eles estão determinando que tem que se afastar, que não pode mais continuar, porque nas empresas, como o SLT, o empregado ou a empregada pode se aposentar e continuar trabalhando. Não tinha nenhuma barreira, agora eles aprovaram isso, então é uma cláusula pétrea que eles estão se utilizando disso, dizendo que aposentou tem que se afastar imediatamente. E não estão fazendo a reposição dessas pessoas. Isso que eu ia falar. falar. Isso é uma forma de ir destruindo e desmontando a administração pública de outro modelo que silenciosamente vai desidratando e os serviços vão ficando cada vez mais precários, entende? É porque muitos servidores, inclusive, não se aposentam, não se aposentaram, porque não tinha reposição. Eles quiseram continuar trabalhando exatamente porque não tem reposição, não estão fazendo concurso. Não há reposição da mão de obra e aumento, claro, da demanda, né? Porque a população está aumentando. E, infelizmente, o governo quer realmente o que mostra, né? Esse desmonte, que é uma coisa muito ruim para a população. Porque a gente, quando fala aqui, a gente não está defendendo só o servidor público, a gente está defendendo o serviço público. Porque nossas famílias dependem do serviço público. É isso que nós queremos. E eles, realmente, me parece, o governo, a ideia central é dar lucro para alguns, só isso. É verdade, assim, Ricardo, alguns ainda utilizam a expressão que o governo está querendo implementar no Brasil o Estado mínimo. Eu vou muito mais além. É o Estado zero para o povo e máximo para o capital, para os rentistas. Olha, eles dizem que o serviço público é inchado, que é um elefante pesado, que é um custo elevadíssimo. Até para mentir, eles não têm qualidade. Porque se desse a oportunidade de fazer esse debate com eles, a gente desmontava esse castelo de areia em menos de 10 minutos. Eu faço sempre uma comparação que há 30 anos atrás, a população brasileira era 164 milhões de pessoas. Hoje nós estamos aí ultrapassando a barreira de 211 milhões de brasileiros e brasileiras. A população cresceu assim de forma acelerada. Há 30 anos atrás, o Serviço Público Federal, nós tínhamos 710 mil servidores em atividade para atender uma população de 164 milhões de brasileiros e brasileiras, a nível nacional. Hoje, essa população cresceu para 211 milhões e o quantitativo de servidores em atividade reduziu de 710 mil para 600 mil, uma queda de 110 mil servidores para atender mais gente. Significa dizer que dobrou as suas atribuições de quem continua no batente do serviço público. Então, a verdade deles dizendo que é inchado, aí fazem comparações que não têm sustentação.
que o Brasil é o sexto, aí depois foram lá dizer que é o sétimo país que mais gasta com funcionalismo. A comparação que eles fazem é uma comparação tão tosca que eu vou dar um exemplo aqui, qual é a comparação que eles fazem para tentar induzir as pessoas ao erro. É o mesmo que você pegar, Ricardo, o estado de São Paulo com o estado de Sergipe. O estado de São Paulo é 10 vezes maior do que o estado de Sergipe. E comparar a despesa do estado de São Paulo com o servidor estadual com a despesa do estado de Sergipe com o servidor estadual. É claro que vai dar uma diferença. É desonesto, então, né? Eles pegam o Brasil, um país continental, e ficam fazendo comparações com países que dão que é desse tamanho, minúsculo. É claro que essa diferença vai aparecer. Então, as maquiagens, eu sempre costumo dizer que quem paga a banda tem direito de ouvir a música. E esses números encomendados deles terminam com essas mentiras e verdades que não se sustentam. Mas, infelizmente, é isso que estão fazendo, mentem, e em algum momento a população é induzida a concordar com a posição dele, porque não tem a oportunidade de ouvir o outro lado. E é esse o nosso desafio de dialogar com a população, porque se não é o SUS, não seriam somente aí cerca de 160 mil pessoas que já tombaram. Entendi. Se não é o SUS, o que a nossa expectativa de ter uma vacina agora em fevereiro ou março já era, porque nos Estados Unidos, quem não está morrendo do Covid, morre quando a conta chega. Verdade. Porque se assusta. E aqui no Brasil não. O SUS dá toda a assistência, dá toda a vacinação, toda a cobertura. Então, os serviços públicos são essenciais para a população brasileira, principalmente para a mais carente. Sérgio, falando aí no SUS, eles tiveram uma tentativa agora de privatizar, né, as unidades básicas, recuaram por causa da grita toda, mas o próprio presidente Bolsonaro já avisou aí que isso não está descartado, que eles estão reestudando e vão fazer. Como é que a gente pode, qual é o recado que você dá aí para a população? O que precisa ser feito para evitar que isso realmente seja posto em prática? Eu acho que nós temos que continuar atentos. A reação foi assim, extraordinária. Mas, estrategicamente, eles recuaram, não porque teve essa reação tão grande. Eles recuaram, porque agora, no próximo dia 15, cara, nós vamos ter eleições municipais. E, a permanecer aquilo prevalecendo, se os candidatos que estão ombreados com o Bolsonaro estão derretendo como gelo no deserto, eles iriam sumir. Eles recuaram, mas certamente ele já falou que voltará com essa tese depois das eleições municipais. Então, é uma forma covarde de fazer política, é uma forma covarde de querer destruir o patrimônio público, que não é patrimônio dele, é do povo brasileiro. Então, nós temos que ficar atentos para reagir a qualquer momento que volte com tudo isso. Por exemplo, a reforma, o que eles chamam de reforma administrativa, eles queriam colocar em discussão agora. Por conta das eleições municipais, eles recuaram, mas vão voltar com toda a força pós-eleições municipais. Então, a nossa esperança é que a gente possa ter, num futuro breve, a vacina para proteger as vidas, proteger as pessoas, porque aí, a partir de então, as pessoas protegidas, nós vamos ter uma correlação de força diferente. É lamentável que vossas excelências, os parlamentares, estão fazendo de dentro dos seus palacetes, simplesmente apertando um dedo e retirando o direito dos trabalhadores. Mas a partir do momento que a gente possa ter um confronto tete a tete, aí a correlação de força pode mudar. E eu espero, Ricardo, assim, com muita tranquilidade, que o povo brasileiro comece a dar esse recado a partir do dia 15 de novembro. Sigamos os exemplos do Chile, sigamos os exemplos da Bolívia, do Uruguai, da Argentina e até agora dos Estados Unidos, que está dando cartão vermelho para o grande líder do governo brasileiro, e o próximo tem que ser ele, porque é inadmissível aceitar que tudo isso esteja acontecendo aqui e as turmas fiquem achando, e até se utilizando daquela narrativa, que eu não utilizo ela, de que estamos vivendo um novo normal. Não estamos vivendo nada de novo normal. Perfeito. É tudo anormal, tudo uma coisa assim, que não dá para concordar com essa tese.
Então, é ter resistência, estar consciente. Consultem sempre o seu sindicato. A orientação correta vem a partir do seu sindicato. É por aí o caminho. Sérgio, nosso tempo está acabando, infelizmente. Queríamos agradecer Pena, já, o a papo tua estava tão bom. presença. E eu queria que tu deixasse exatamente uma mensagem para nossos servidores aqui da EBSER sobre essa reunião de amanhã. Assim, Ricardo, os servidores da EBSER, os empregados da EBSER, eles são super conscientes. É uma categoria nova que chegou e nós temos o maior orgulho de representar essa categoria. É uma turma jovem, tem uma militância assim de forma extraordinária. E eu quero só reforçar que a Condicef, a FENADICEF, nossos sindicatos, temos esse compromisso, e vocês sabem disso, com as pautas e as agendas das políticas públicas da EBSER e dos empregados e empregadas da EBSER. Então, amanhã nós vamos construir uma boa plataforma para que na semana que vem a gente possa estar levando de retorno para a empresa. Eu acho que nós não podemos abrir direitos, mão de direitos que eles dizem que foram concessões. Tudo o que foi conquistado nos 6 últimos acordos da EBSER foi com luta, inclusive com greves, com mobilizações, com atos, com enfrentamentos. Então, não tem concessão, foram conquistas dessa categoria. E nós não iremos abrir mão dessas conquistas. Nós queremos avançar, não recuar. Então, amanhã nós faremos um debate super qualificado, mas com a tese de que é preciso avançar nas reivindicações nos direitos e não recuar. O momento não é de recuar, é de reconhecer essa histórica função e missão dos empregados e empregadas da EBSER, como nós, da Condicef, nosso sindicato, reconhecemos e queremos parabenizá-lo por suas atuações. Mesmo diante da pandemia, tiveram a capacidade de dizer que era preciso suspender as negociações para cuidar das vidas, salvar vidas. Agora, como a coisa está começando a dar uma estabilizada, é a hora da gente ir para o vamos ver, para continuar garantindo as conquistas e os direitos desses excelentes e brilhantes empregados da empresa. Obrigado, Sérgio. Nosso programa está chegando ao final. Queremos agradecer também aos nossos ouvintes, às pessoas que nos acompanham através do Facebook. Muito obrigado e continuem agora com a programação da nossa Sindicep Rádio Web. Abraço, Ricardo. Abraço, Sérgio.